Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e vamos dar sequência na nossa primeira parte da aula de Roma. Quando a gente fala de Roma, na época das origens à República, a fundação de Roma, por volta do século 8 a.C., a região era habitada por vários povos de diferentes costumes. Ao norte e ao sul, concentravam-se cidades etruscas e gregas, que influenciaram os romanos. Os etruscos expandiram seu território na Península Itálica durante os séculos 7 e 6 a.C. e controlaram a monarquia em Roma. Entre os romanos, os patrícios formavam uma aristocracia de proprietários de terra que mantinha o monopólio dos cargos públicos e religiosos. Eles atuavam no Conselho de Ancião, o Senado, órgão que tinha a função de aconselhar os monarcas na tomada das decisões, e o restante da população era formado por subalternos, excluídos da participação política. Cada família patrícia tinha diversos clientes, agregados que auxiliavam os aristocratas em inúmeras tarefas. Haviam também os escravos domésticos, que integravam um conjunto de propriedades de um aristocrata, mas a maior parte da população era formada por plebeus, em sua maioria camponês, livre e de poucas posses. Roma tornou-se uma república em fins do século 6 a.C., quando os patrícios derrubaram o último rei etrusco, detentores da maior parte das terras. Os patrícios dominaram o exército e queriam evitar que voltasse a se concentrar nas mãos de uma única pessoa. Para isso, alteraram o sistema de governo e transferiram o poder do monarca para o Senado, obtendo pelo regime republicano. O poder ficou, então, sob o controle exclusivo dos patrícios. Os chefes de governo eram 2 cônsules, de origem patrícia, que controlaram o exército, serviram como juízes e criaram leis. Os plebeus, em sua maioria, pequenos proprietários de terra, continuavam marginalizados e não participavam das decisões políticas. Nos tribunais, caso um plebeu fosse a julgamento, raramente conseguia ser tratado da mesma forma que um patrício. Além disso, as leis eram orais e a aristocracia, que possuía o conhecimento jurídico, detinha um controle ainda maior sobre as decisões políticas. Diante dessa desigualdade, a plebe se organizou para lutar por melhores condições. Suas armas decisiva foi a ameaça de abandonar a cidade, não pagar impostos, não trabalhar e não servir ao exército. Os patrícios, ao perceberem que Roma, constantemente envolvida em guerras na Península Itálica, não poderia sobreviver, os soldados plebeus fizeram concessões. Desse modo, os plebeus foram lentamente conquistando direitos. Em 494 a.C., os plebeus, reivindicando participação política, retiraram-se para o Monte Sagrado, ameaçando não mais defender Roma em caso de guerra. Os patrícios, então, foram obrigados a ceder mais uma vez, e os plebeus adquiriram o direito de participação por meio da criação do cargo de tribuno da plebe. A partir desse momento, a plebe passaria a contar com 2 representantes na Assembleia, que teriam poder de veto sobre a decisão do Senado. Outra conquista por volta de 450 a.C. foi a Lei das 12 Tábuas, código de lei escrito que defendia aos plebeus
alguma proteção contra os patrícios. Mais tarde, outros direitos foram obtidos, entre eles o de se casar com patrícios, a possibilidade de acesso aos mais altos postos político, jurídico e religioso do Estado, e o fim da escravidão por dívida. Com tanto direito adquirido, poderia parecer que os plebeus tinham conquistado a igualdade, mas o controle do poder em toda a trajetória romana jamais saiu das mãos da elite patrícia. Na prática, havia se formado uma elite governante em que os plebeus influentes participavam ativamente das decisões. A permissão do casamento entre patrícios e plebeu abriu espaço para alianças ainda maiores, como geralmente se tornavam tributos, os plebeus ricos tendiam mais ao lado da elite patrícia do que para a defesa dos interesses dos pobres. Mais importante, o Senado continuava sendo um domínio patrício. No primeiro momento, a conquista romana dirigiu-se aos povos da Península Itálica. Roma buscou conquistar a lealdade dos grupos dominantes. Alguns grupos mantinham o governo próprio, ao mesmo tempo que pagavam impostos e forneciam soldados para o exército romano. Outros recebiam cidadania parcial ou total. Dessa forma, Roma transformava antigos inimigos em aliados e, finalmente, em cidadãos romanos. Dando acesso à cidadania a boa parte dos povos da Península Itálica, Roma ampliava seu exército e crescia como potência. Logo após afirmou a supremacia na Península Itálica, os interesses romanos se chocaram com de outras grandes potências do Mediterrâneo. A vitória de Roma contra Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas, permitiu aos romanos assumir o controle do mar Mediterrâneo, ampliando o contato com o mundo grego, que passou a se influenciar cada vez mais sua cultura. Em fins do século II a.C., gregos, na condição de escravo ou homens livres, foram para Roma e expandiram o contato com essa cidade, com a produção intelectual dos helenos. A filosofia, o teatro, as artes plásticas gregas ganharam espaço no mundo romano. À medida que conquistavam o Mediterrâneo, generais romanos começaram a transferir bibliotecas e obras de artes das cidades gregas para Roma. A frequência com que organizavam banquetes era uma demonstração do que a riqueza gerava e permitiam às elites o gosto pelo luxo, por casas sofisticadas, decoradas com obras de artes e cheias de escravos, que desempenhavam funções de criados, cozinheiros e professores. Os banquetes se tornaram um dos principais elementos culturais de Roma. Os romanos, ao demonstrarem a sua capacidade de assimilar outras culturas, incorporaram ao direito romano normas e costumes dos povos conquistados. À medida em que Roma se expandia territorialmente, ampliava-se o conceito de cidadania. Uma cidadania não exclusivista, que, diferentemente do que ocorreu na Grécia Antiga, incorporava outros povos em sua comunidade cultural. Com a expansão territorial, os conquistadores romanos levaram
a Península Itálica como escravos centenas de milhares de prisioneiros de guerra e todas as partes de seu império. Os escravos trabalhavam como artesão, criados domésticos e em maior número na agricultura e na mineração. Durante as guerras de expansão, muitos camponeses serviram o exército por longos períodos, deixando seus campos abandonados. Ao retornarem sem recursos para reconstruir as suas propriedades, eram forçados a vendê-las por baixos preços. Também contribuíram para exauriram pequenos camponeses a ampliação de latifúndios, grandes proprietários rurais cultivados em larga escala por escravos. Com a escravidão, os camponeses deixavam de ser necessário, em sua propriedade abandonavam as terras e ia para Roma, fazendo com que a cidade crescesse incontrolavelmente. Antes de Cristo, o tribuno da plebe, Tibério Greco, propôs a reforma agrária em Roma. A ideia era resolver o problema da plebe marginalizada sem terra, fazendo voltar a questão dessa divisão e ter um olhar que nunca tinha sido dado a esses plebeus. Qual era a ideia do Tibério Graco? Era fazer valer uma lei antiga que proibia qualquer pessoa usar mais de 125 hectares de terra pertencente ao Estado. Por muitos anos, a aristocracia romana ignorou essa lei, ocupando ilegalmente imensos lotes de terras públicas. Ao colocar a lei em vigor, Tibério esperava liberar os lotes para redistribuí-los entre os plebeus marginalizados. A elite patrícia se opôs radicalmente ao projeto, pois ele ameaçava suas propriedades e, para preservar os seus interesses, os senadores assassinaram Tibério e cerca de 300 de seus partidários, o que fez com que essa lei acabasse sendo recuada. Posteriormente, a causa agrária foi retomada por Caio Graco, irmão mais novo do Tibério. Caio, talentoso orador, logo conquistou o apoio da plebe marginalizada, foi eleito e ele representou o plano de distribuição de terra do seu irmão. Então, novamente, após o Tibério, o Caio volta com esse projeto de redistribuir as terras, o que também, mais uma vez, despertou o ódio dos senadores. Desencadeou em Roma uma rápida guerra civil, em que Caio Graco e 3.000 de seus seguidores foram mortos. Roma, então, mergulhou em uma era de violência política e que levou ao fim da República. O Senado, embora se identificasse como guardião da liberdade republicana, expressava, na realidade, os interesses de algumas centenas de famílias partilhando o poder com uma minoria de privilegiados. Ampliaram a importância econômica do exército e seus generais se consideravam mais importantes do que o Senado. Se Roma é forte, pensavam muitos deles, foram as conquistas realizadas pelo exército que proporcionaram tantas riquezas. Os generais queriam poder político e ameaçaram a utilizar seus soldados para promover sua carreira política e intimidar o Senado. Em meio à crise política, uma aliança entre os setores da elite levou à criação do primeiro triunvirato,
governo de 3 pessoas. E em 60 a.C., Júlio César, Pompeu e Graço estabeleceram um compromisso mútuo de divisão de poderes. César ganhou destaque ao vencer, e em 52 a.C., a campanha na Gália, o Senado, temendo que ele usasse a sua crescente reputação para assumir o controle do Estado, ordenou-lhe que renunciasse o comando das tropas. Percebendo sem as tropas perderia seu poder, César decidiu marchar sobre Roma. Derrotado, o Senado nomeou César ditador por 10 anos. E em fevereiro de 44 a.C., César decretou que sua ditadura era vitalícia, o que alarmou os senadores. Um grupo de aristocratas, sentindo-se que isso representaria o fim do poder senatorial, assassinou César no mês seguinte. Seu assassinato, no entanto, não fortaleceu o Senado, e Roma lançou em uma nova guerra civil, formando o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio, filho adotivo de César. Lépido afastou-se rapidamente da vida política, enquanto os outros dois passaram a disputar o poder. E em 31 a.C., Otávio venceu as tropas de Marco Antônio e 4 anos mais tarde tornou-se o primeiro imperador romano. As instituições republicanas de Roma foram incapazes de enfrentar os problemas criados pelas conquistas, e a república chegava ao seu fim.